Rio Grande do Sul instala barreiras contra a gripe aviária no estado. Combate à doença avança com medidas intensas de controle. Santa Catarina conclui maior simulado de desastres da história do país. Edição 2026 está garantida. Após ligação de Trump, Ucrânia e Rússia vão iniciar negociações. Conversas de paz devem começar imediatamente. Centro-direita vence eleições em Portugal. Esquerda tem derrota histórica. Diretor Kleber Mendonça Filho fala sobre O Agente Secreto em Cannes. Longa concorre à Palma de Ouro no Festival de Cinema. E você vai conhecer Bembé do Mercado. Santo Amaro celebra 136 anos da manifestação religiosa. Ritual afro-brasileiro reúne tradição, fé e resistência nas ruas da Bahia. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 19 de maio. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h01. Em Montenegro, no Vale do Caí, o combate ao foco de gripe aviária avança com medidas intensas de controle. O governo estadual instalou 7 barreiras sanitárias e já vistoriou mais da metade das propriedades rurais em um raio de até 10 quilômetros da granja onde o vírus H5N1 foi detectado. Equipes de vigilância atuam em campo com ações de desinfecção, educação sanitária e bloqueio do trânsito de animais e veículos, enquanto uma nova suspeita da doença está sendo investigada. A mobilização envolve mais de 120 profissionais e busca conter a propagação da influenza aviária, uma doença viral que pode afetar aves e também os humanos. Neste fim de semana, o governo do estado iniciou a instalação de 7 barreiras sanitárias na região de Montenegro, onde foi confirmado um foco de gripe aviária. Até o momento, 300 das 540 propriedades rurais no raio de até 10 quilômetros foram vistoriadas. O trabalho está sendo realizado por 9 equipes do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul e conta com o apoio da Brigada Militar e da Prefeitura. As barreiras atuam 24 horas com ações de desinfecção e controle do trânsito para evitar a disseminação do vírus H5N1. Parte da equipe atua orientando a população sobre sinais da doença e formas de prevenção. A suspeita de um novo caso, a apenas 3 quilômetros da granja infectada, está em análise. Enquanto isso, a Granja Foco passou por completo esvaziamento e desinfecção. A meta é controlar o surto antes do prazo previsto. E neste domingo ocorreu em todo o estado de Santa Catarina o primeiro simulado geral de gestão de desastres. A ação, além de treinar equipes e orientar a população, serviu como um ensaio realista para situações de emergências climáticas. A ação, que ocorreu em 256 municípios catarinenses, envolvendo cerca de 260 mil pessoas, entre moradores, lideranças comunitárias, voluntários e profissionais das esferas municipal, estadual e federal, chegou ao fim na tarde deste domingo. O primeiro simulado geral de gestão de desastres, promovido pelo governo do estado, operou em modo de resposta plena, visando testar protocolos, reforçar a prontidão das equipes e integrar esforços entre municípios e estado. O marco inicial do simulado foi o envio de um alerta de emergência às 9h15 da manhã, alcançando simultaneamente celulares em todo o território catarinense. Uma ação inédita no país e que oficializou o início da operação. Isso é importante, nós tivemos o alerta Cell Broadcast para todas as regiões do estado de Santa Catarina, dividimos o alerta em 8 regiões para que houvesse a condição de análise, inclusive do tempo de resposta, do tempo de chegada de alerta e do entendimento das pessoas em relação a esse alerta. Lembrando que o Cell Broadcast é um sistema de alerta desenvolvido para situações de agravamento de situações e o simulado traz esse momento importante da gente demonstrar a importância dele e que o cidadão comece se familiarizando com ele também, entendendo que ele
quando chegar numa situação real, é um alerta extremamente necessário para ser respeitado e seguir como também uma orientação para a proteção de vida de cada cidadão. Logo após o disparo do alerta, os municípios participantes iniciaram ações locais, com evacuação de áreas de risco, ativação de abrigos temporários e mobilização das equipes de resposta. O exercício teve como foco o treinamento prático e a integração das estruturas de proteção e defesa civil para o enfrentamento de desastres como deslizamentos, enchentes e alagamentos severos. Foram realizados também reuniões setoriais, regionais e mesorregionais para avaliação dos impactos simulados e identificação das áreas que demandariam maior atenção em um cenário real. O simulado contou com o apoio das coordenadorias regionais de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, polícias e entidades parceiras. O grande desafio hoje é buscarmos estarmos preparados, não só na parte intelectual, digamos assim, cognitiva, de termos uma doutrina, sabemos de que maneira que nós vamos atuar, mas também de entender quais materiais que nós precisaremos ter e qual adestramento que as nossas tropas precisam ter para que com esse material possam dar uma contribuição efetiva para a Defesa Civil. Então, entender esse cenário, entender o nosso papel, entender as nossas missões vai ser muito importante, porque a intenção nossa é de nós aperfeiçoarmos o nosso adestramento, aperfeiçoarmos também o material do qual nós dispomos para que, no caso de acontecer algo semelhante ao que está sendo simulado aqui, nós possamos efetivamente contribuir com a Defesa Civil para que nós possamos proteger vidas e diminuir aí o sofrimento humano numa situação como essa. O Corpo de Bombeiros Militar Santa Catarina vê essa iniciativa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil como essencial para a articulação entre todos os órgãos, que fazem a questão de resposta à emergência, a desastres. Então é muito importante o simulado para verificar as capacidades de cada um dos órgãos e poder melhorar a nossa atuação e a articulação conjunta com todos os órgãos, seja Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Assistência Social, junto também com a articulação junto aos municípios. A Polícia Militar vem prestar o seu conhecimento, claro, na sua área de competência, a segurança pública, para tornar esse evento, esse simulado, esse exercício mais realista possível, que é o objetivo. Trazer esse exercício para treinar todos tenham conhecimento, na hora que surgiu um evento, já aconteceu em várias oportunidades, surgiu o evento para que todo mundo consiga desempenhar a sua função, o seu papel e prestar o serviço e ajudar quem precisa o mais rápido possível. Os dados oficiais enviados pelos municípios participantes serão avaliados e apresentados oficialmente em 22 de junho. Com o sucesso da operação, foi confirmada a realização da segunda edição do simulado, agendada para 17 de maio de 2026. A expectativa é ampliar ainda mais a participação dos municípios e manter o exercício como referência nacional em preparação para desastres. O presidente Lula assinou hoje um decreto que muda de forma profunda as regras do ensino superior à distância no Brasil. A nova política restringe o EAD em cursos como medicina e direito e estabelece exigências para o modelo híbrido. As instituições terão 2 anos para se adequar. Cursos como medicina, odontologia, direito, psicologia e enfermagem terão que ser ofertados exclusivamente de forma presencial. O novo decreto federal cria um marco regulatório para o EAD, que prioriza a qualidade, a estrutura física dos polos e a presença efetiva dos estudantes. A modalidade híbrida foi formalizada, com aulas presenciais e atividades online ao vivo, limitadas a 70 alunos por professor. Todos os cursos terão avaliações presenciais e controle de frequência obrigatório. Entre 2018 e 2023, o EAD cresceu 232% no país, mas a expansão rápida levantou questionamentos sobre a qualidade. O governo dá 2 anos para que as faculdades se adaptem às novas regras. O Palmeiras venceu o Bragantino de virada em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série A. Resultado que aumenta a distância do vice-líder
Flamengo. Os detalhes agora, claro, com Vinícius Pacheco, que já está por aqui. Vini, bem-vindo, boa noite. Quer dizer, então, que chegou o momento de distanciar um pouquinho ali na tabela, na ponta da tabela. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Fez uma boa diferença, 4 pontos de diferença, mas o campeonato ainda está começando, tem muita bola ainda para rolar. Mas o fato é que foi um jogo importante, uma virada que vai fazer muita diferença no decorrer do Campeonato Brasileiro para o Verdão. E a gente confere agora porque o Palmeiras saiu atrás do placar e foi buscar a virada. O Bragantino saiu na frente com o gol do Gabriel. O volante Gabriel pegou a bola aí, a sobra, e fez o primeiro gol. O Palmeiras fez o gol de empate com o Murilo de cabeça após a cobrança de escanteio. E a virada veio com o Maurício, ex-internacional, aproveitando ali na entrada da área, fez 2-1 para o Palmeiras e aí aumentando a diferença do segundo colocado, o Flamengo. Já o maior rival do Palmeiras também venceu no Clássico Paulista com o Santos. E a gente confere agora, o Yuri Alberto foi o nome da partida, que aproveitou esse gol aí de cabeça, lançamento para a área, cruzamento para a área, e fez esse gol que ficou na dúvida se entrou ou se não entrou, mas o VAR fez valer aí o lance, a tecnologia, e tirou a dúvida. Até o Corinthians chegou a fazer o segundo gol, consagrando aí a vitória do Timão, também com o Yuri Alberto, esse golaço de cobertura, mas o VAR também entrou e auxiliou e marcou a falta no início do lance, aí bem marcado a falta, e ficou assim 1-0 para o Timão. Jogo esse que inclusive também teve uma polêmica, uma expulsão do lateral esquerdo do Santos, bem questionável, principalmente porque o juizão ali deu o segundo amarelo e nem se lembrava que já havia dado o primeiro lance ali, que o jogador do Corinthians utilizou da malandragem para forçar o segundo cartão do jogador do Peixe. Mas o que importa é que o Timão saiu aí com 3 pontos jogando em casa. Já o Internacional, jogando em Porto Alegre, ficou no empate com o Mirassol. E a gente confere agora porque o Inter saiu atrás no placar com o gol do Gêmeos, cruzamento para a área, e ele aproveitou, foi só empurrar para a rede. Gêmeos 1-0 para o Mirassol. E o Internacional foi buscar o empate com o Ricardo Matias fazendo esse golaço. Muito bem o Ricardo Matias. E o Internacional até chegou a fazer o segundo também de novo com ele, com o Ricardo Matias, mas o juizão marcou o impedimento e ficou assim tudo igual, 1-1 entre Internacional e Mirassol. Outro time gaúcho em campo foi o Juventude, jogando também no Rio Grande do Sul, e o mesmo resultado, 1-1 contra o Fluminense. A gente confere agora os gols dessa partida. A bola sobrou após cobrança de escanteio nos pés do Batalha, fazendo 1-0 para a Juventude. O Fluminense buscou o empate com o Hércules, aproveitando e brigando por ela de cabeça, disputou e fez 1-1. Ficou assim, tudo igual, Juventude e Fluminense. Já no Clássico Nordestino, Bahia e Vitória no Clássico Baiano, melhor para o Bahia. Jogo quente, tá? Logo no início do jogo, tivemos a expulsão do Jean Lucas, acertou um soco no atacante do Vitória, mas com a bola rolando, o Bahia saiu na frente mesmo, com a menos. O Eric Pulga fez o primeiro, o Vitória buscou o empate com o Kaiser, Renato Kaiser. O Bahia conseguiu novamente ficar na frente do placar, após essa briga na pequena área. O Michel Araújo fez o segundo gol e colocou o Bahia na frente novamente. E já no finalzinho, já no meio do segundo tempo, o PP foi expulso também nesse soco aí no joelho, e teve toda essa encenação, mas acabou expulso o PP. Os dois times ficaram com 10 em campo e terminou assim 2-1 para o Bahia. Já no outro clássico, Flamengo e Botafogo ficou no 0-0, e Cruzeiro e Atlético Mineiro no clássico mineiro, ficou também no 0-0. Nos jogos de sábado, Ceará e Sport, o Ceará venceu por 2-0. O Vasco, com o dinizismo, né? Entrou o Diniz, agora o novo técnico do Vasco, e venceu por 3-0 o Fortaleza. E o São Paulo venceu por 2-1 o Grêmio, jogos de sábado. Passado então todos os resultados, a gente vai conferir agora como está a tabela do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras liderando com 22 pontos. Na sequência, 4 pontos atrás, vem o Flamengo com 18 pontos. E aí vem a sequência de dois times com 17,
Cruzeiro e Bragantino. Ceará e Bahia com 15 pontos, vem na sequência, e o Fluminense com 7 pontos, na 7ª colocação com 14 pontos. Corinthians e Atlético Mineiro com 13 pontos, vem na sequência, e fechando a primeira parte da tabela, o Botafogo com 12 pontos. A gente vira a tabela e temos o São Paulo com 12 pontos, Mirassol com 11, sequência de 3 times com 10 pontos, Vasco da Gama, Fortaleza e Internacional, e o Vitória na pontinha ali do rebaixamento com 9 pontos. E aí o Grêmio já na zona de rebaixamento com 9 pontos. Juventude, Santos com 5 pontos e o Sport com apenas 2 pontinhos. Ainda falando sobre futebol, relacionado à presidência da CBF, toda essa polêmica, que estava previsto para ocorrer neste próximo domingo, a eleição para a escolha do novo presidente da CBF. Até o momento temos apenas uma chapa inscrita, de Samir Chaoud, que esteve hoje na sede da entidade e ele aproveitou para se apresentar à Comissão Nacional de Clubes, formada por representantes de todas as divisões do futebol brasileiro. Chaoud foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol e deveria assumir o cargo em 2027, posto ocupado pelo pai dele há 4 décadas, 40 anos. Ele que tem 41 anos, o médico especialista em infectologia e medicina esportiva, também atua como empresário no ramo esportivo, com um novo centro de treinamento dedicado a fitness e bem-estar. O dirigente de Roraima tenta se aproximar dos clubes que, por sua maioria, apoiaram a pré-candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas Reinaldo não conseguiu formar uma chapa por falta de apoio suficiente das federações. Apenas as federações de São Paulo e do Mato Grosso assinaram a chapa de Reinaldo, mesmo com apoio de cerca de 30 clubes. O prazo final para inscrição de chapas termina amanhã, mas o forte apoio de Chaoud inviabiliza qualquer disputa contra o Chaoud. Ele já tem um endosso de 25 das 27 federações estaduais, além do apoio de 10 dos 40 clubes da Série A e B. Para um candidato ser habilitado, é necessário o apoio de no mínimo 8 federações, no caso que o Reinaldo não vai conseguir. Já o presidente destituído, Edinaldo Rodrigues, apresentou hoje uma petição ao Supremo Tribunal Federal, desistindo de tentar voltar ao cargo, fato que a gente tinha anunciado aqui na sexta-feira. Edinaldo foi afastado do poder na última semana após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por suspeitas de falsificação de documentos que permitiram a manutenção dele no cargo. Agora só alguns dados interessantes, tá? O Chaoud, que é presidente, já comanda, de certa forma, a Federação de Roraima. Hoje a Federação de Roraima é a 24ª colocada no ranking da CBF. Então, a própria CBF tem um ranking das federações estaduais e hoje a colocação de Roraima é a 24ª colocação. Para os catarinenses, entre os 8 vice-presidentes, que vão fazer parte dessa chapa, o atual presidente da Federação de Santa Catarina, Rubens Renato Angelotti, vai fazer parte dessa chapa. Santa Catarina, é claro que não é nem um pouco o melhor dos exemplos de organização no futebol brasileiro no geral como um todo, embora também o presidente que seria de certa forma oposição, o presidente de São Paulo, também não seria o melhor dos exemplos. O que a gente sabe é que vai ser sim uma votação política e vai ser mais do mesmo, pelo menos é o que apresenta, e o próprio Chaoud também votou no presidente destituído, o Reinaldo. Agora, mudando de assunto, saindo um pouco do futebol, a gente vai falar do tênis de mesa, porque apenas uma dupla mista brasileira segue viva na disputa do Mundial de Tênis de Mesa em Doha, no Catar. Guilherme Teodoro e Giulia Takarashi estão classificados para as oitavas de final da categoria. Hoje eles garantiram a vaga com a vitória por 3-2 sobre Daniel Berzosa, da Espanha, e Verônica Matiunina, da Ucrânia. Agora os brasileiros voltam à mesa amanhã às 5 horas da manhã, horário de Brasília, contra o Hong Chun-do e o Hoi Ken de Hong Kong. A outra dupla mista brasileira, formada pelo Hugo Calderano
e a Bruna Takarashi foram eliminados ao perder por 3-0 para uma dupla chinesa. No individual, o Leonardo Izuka e a Júlia Takarashi também se despediram da competição hoje. André, por enquanto são essas as informações do esporte, a gente volta aí no decorrer da semana. E nós aguardamos bastante coisa, né, Vini? É isso aí. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite para você também, até a próxima. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Ucrânia e Rússia devem iniciar negociações de paz imediatamente. Morre Yuri Grigorovich, lendário bailarino do teatro Bolshoi. E ainda, Santo Amaro celebra 136 anos do Bem-Bé do Mercado, na Bahia. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. De volta com Piques News, agora 8h23. Após conversa por telefone com Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a Rússia e a Ucrânia vão iniciar negociações para um cessar-fogo imediatamente. O Kremlin declarou que os dois presidentes são favoráveis à normalização das relações entre Rússia e Ucrânia. Durante a conversa, foi discutida uma possível troca de prisioneiros entre os dois países durante um telefonema de 2 horas de duração. Em primeiro lugar, agradeci ao presidente dos Estados Unidos pelo apoio americano na retomada das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, relativas à possibilidade da conclusão de um acordo de paz e relativas à retomada das negociações, que foram interrompidas pelo lado ucraniano, como é conhecido, lá em 2022. Em uma segunda ligação de Trump com vários líderes europeus, os aliados próximos da Ucrânia concordaram em aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções. 2 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas, 2 delas em estado grave, depois que o navio da Marinha Mexicana Cuauhtémoc, com 277 pessoas a bordo, colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Imagens captadas por testemunhas mostram o momento da colisão no último sábado. No impacto, os mastros do navio atingiram a base da ponte, uma das maiores atrações turísticas da cidade que liga Manhattan ao Brooklyn. Segundo autoridades locais, o navio ficou sem energia após deixar o cais enquanto seguia para o mar. Depois de ficar fechado por cerca de 40 minutos, o trânsito na ponte foi reaberto.
De acordo com as autoridades, não há sinais de danos estruturais na ponte. O navio de treinamento, construído em 1982, fazia um cruzeiro anual de instrução. De acordo com o itinerário de Nova York, a próxima parada do navio seria Islândia. As eleições em Portugal tiveram um crescimento da extrema-direita e manutenção da direita moderada no poder. A esquerda sofreu duras derrotas. A extrema-direita ultrapassou a margem de 20% dos votos nas eleições legislativas de Portugal e vai poder liderar a oposição ao governo de direita de Luís Montenegro, que permanece no poder sem uma maioria estável. O premier se recusou a governar com o apoio do Chega, partido de extrema-direita de André Ventura, que ele acredita não ser um aliado confiável. De acordo com resultados oficiais quase finais, a coalizão de Montenegro obteve 32,7%, em comparação com 28,8% de março de 2024, quando chegou ao poder após 8 anos de governo socialista. Enquanto aguarda a atribuição das 4 cadeiras das circunscrições do exterior nos próximos dias, a Aliança Democrática aumentou a bancada para 89 deputados, ainda sem alcançar os 116 parlamentares necessários para uma maioria absoluta. O Chega melhorou significativamente os resultados, com 22,6% dos votos, em comparação com 18,1% do ano passado. O Chega, que inicialmente roubou votos ao centro-direita e à direita, hoje é um partido que se cresceu à conta de todos os espectros do posicionamento político em Portugal. Quer dizer que roubou votos aos comunistas, aos socialistas, à direita. É o partido que hoje protagoniza e conseguiu os anseios da classe média-baixa em Portugal. O Partido Socialista, que perdeu por uma margem mínima em 2024 para a Aliança Democrática, ficou um pouco à frente da extrema-direita, com 23,4% dos votos, o resultado que levou à renúncia do secretário-geral do grupo na noite de domingo. Depois de se beneficiar da abstenção dos socialistas na aprovação dos orçamentos do Estado de 2025, o primeiro-ministro Luís Montenegro renunciou em março por suspeitas de conflito de interesses relacionadas a uma empresa de consultoria em nome de um dos filhos. Antes de nomear oficialmente o novo chefe de governo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar uma ronda de consultas com todos os partidos representados no parlamento. Seja qual for o resultado das discussões, a Constituição portuguesa não permite a realização de novas eleições gerais antes de maio de 2026. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalha para os ossos. O diagnóstico foi feito após Biden apresentar um aumento de sintomas urinários e ser examinado na semana passada devido à descoberta de um novo nódulo prostático. Um comunicado divulgado no domingo detalha que ele e a família estão avaliando opções de tratamento. O anúncio movimentou as redes sociais e várias autoridades divulgaram mensagens de apoio a Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de lado a rivalidade e se disse entristecido com a notícia de que Joe Biden tem um câncer de próstata agressivo. Nas redes sociais, o republicano enviou os mais calorosos e melhores desejos para Jill e a família e desejou a Biden uma rápida e bem-sucedida recuperação. A ex-vice de Biden, que o substituiu na corrida à Casa Branca, Kamala Harris, afirmou que o colega democrata é um lutador e que ele vai enfrentar o desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre o caracterizaram. O ex-presidente Barack Obama destacou a luta de Biden para encontrar tratamentos inovadores contra o câncer e destacou que ele vai enfrentar a doença com a determinação e a graça que o caracterizam. Morreu hoje, aos 98 anos, o lendário coreógrafo do Teatro Bolshoi de Moscou, Yuri Grigorovich. Grigorovich dirigiu os balés do famoso Teatro Bolshoi de 1964 a 1994, sob a União Soviética e logo após a desintegração.
O bailarino foi o coreógrafo das apresentações na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou e presidiu várias competições de balé, incluindo o Benoît de la Danse francês, conhecido como o Oscar do balé. Nascido em São Petersburgo em 1927, Yuri cresceu em uma família ligada ao tradicional balé imperial russo. A trajetória nos palcos começou ainda jovem e se consolidou com a carreira de 18 anos como bailarino no Teatro Kirov, hoje conhecido como Teatro Mariinsky. Entre algumas obras que Yuri coreografou estão os clássicos O Quebra-Nozes, Romeu e Julieta e O Lago dos Cisnes. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho falou sobre o longa O Agente Secreto, que concorre à Palma de Ouro em Cannes. O Agente Secreto foi um filme extremamente duro e difícil de filmar, mas uma experiência muito feliz com os atores. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, que concorre à Palma de Ouro em Cannes. O cineasta se surpreendeu com a recepção positiva no festival para o longa, um emocionante thriller político e policial que foi aplaudido de pé na estreia no domingo. Kleber ainda comparou a história do filme com o contexto atual nos Estados Unidos. Em algum tipo de mensagem, eu acho que é apenas uma reprodução artística e talvez poética de um pensamento que existe. E é muito estranho que esse roteiro vem sendo escrito há 4 anos e agora nos Estados Unidos há toda uma situação onde as universidades estão sendo atacadas basicamente por ensinar a ciência e ensinar e apresentar fatos e interpretações factuais e científicas do mundo, né? O filme, de 2 horas e 40, se passa na década de 1970 e conta a história de um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna à cidade do Recife para reencontrar o filho pequeno, apesar dos perigos que enfrenta em meio a uma ditadura militar. Se Kleber fosse fazer Chapeuzinho Vermelho, eu ia achar uma coisa boa nisso. Mas eu acho que essa, como eu disse, essa conexão que eu tive com o Kleber, esse filme foi gestado, demorou, né? A gente vem falando sobre esse filme há muito tempo, uns 4 anos. Uns 4 anos, assim. E ele começa nesse momento que eu citei de pressão política, de distopia política mesmo, né? Apesar da boa recepção, o Festival de Cinema ainda não tem favoritos claros. Mendonça Filho é um rosto conhecido em Cannes, onde concorreu com o prêmio máximo com Bacurau em 2019 e Aquários em 2016. Esta edição do Festival de Cannes termina no próximo sábado, dia 24. Boa sorte para a equipe. E para fechar a edição de hoje, nós vamos até a cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, onde é celebrado os 136 anos do Bembé do Mercado. A festa é considerada o único candomblé de rua do mundo. O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, une tradição, fé e ocupação dos espaços públicos pela ancestralidade negra. A celebração do Bembé do Mercado nasceu em 1889, um ano após a abolição da escravatura, como forma de afirmação da identidade negra e das religiões de matriz africana. Realizado todos os anos no Largo do Mercado, em Santo Amaro, o evento reúne terreiros de candomblé, mestres de capoeira e grupos de samba de roda. Hoje, 136 anos depois, a manifestação segue viva nas ruas, com rituais, danças e tambores que mantêm a cultura presente até os dias atuais. Esse comprometimento com o Bembé do Mercado é importante, porque representa a população negra após a abolição, contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Para mim, a maior importância é justamente essa resistência pública do povo negro. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN em 2019, o Bembé do Mercado passou a contar com políticas públicas voltadas à preservação.
O registro no livro das celebrações garante salvaguardas que buscam assegurar a continuidade do evento e o protagonismo de seus detentores. E viva a ancestralidade, viva os nossos ancestrais, que são muito além de todos nós. Mais que uma festa, o Bembé do Mercado é um espaço de memória e resistência. A celebração reafirma o papel da cultura afro-brasileira na formação da identidade nacional. Em 2026, o evento será tema do desfile da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, levando o legado da manifestação para o maior carnaval do país. Um reconhecimento que vai além das ruas de Santo Amaro e alcança a dimensão simbólica da história do Brasil. E o Pix News fica por aqui. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Acesse e confira. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.